Como eu prepararia o Eliud Kipchoge para correr a New Balance 42 km em Porto Alegre? Depois que saiu a notícia de que ele iria correr essa prova, muitas pessoas ficaram enlouquecidas para conseguir a sua vaga e no dia de hoje também foi liberado algumas vagas extras para participar da prova. Só que, mais importante do que lá, eu vou estar presente também no dia dessa prova, podendo ver o Kipchoge ao vivo, é a gente também se preparar para correr a prova. Ela tem algumas particularidades, ela é uma das melhores provas do Brasil, acredito eu, para correr, porque ela é totalmente plana, ela está num momento do ano que o clima é muito bom, ou seja, está frio, condições ideais para a performance. E aí, se você está se preparando para correr essa prova, ou quer se preparar, como que eu iria fazer a preparação do Eliud Kipchoge? E a partir destes princípios, você também pode fazer a sua preparação específica para a prova, pegando esses princípios, porque mais importante do que os métodos de treinamento são os princípios que norteiam estes métodos. Então, o primeiro ponto aqui, se você quer se preparar para uma maratona, é volume de treinamento. Volume, volume, volume é a parte mais importante do treinamento para uma maratona. Não adianta nada você pegar e fazer ótimos treinos de qualidade se você não tiver um volume de treino, porque como a gente vai passar 42 km correndo, o Kipchoge vai passar 2 horas e alguma coisinha, mas a maioria das pessoas passa 3, 4, 5 horas, nós precisamos de volume, precisamos expor o corpo a essa condição de passar muito tempo correndo, de estar tempo sobre os pés, né? É uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que é realmente tu estar acostumado com isso. Só que esse volume não é somente fazer o volume em sessões isoladas. Então, eu vou pegar e fazer um longão de 30 km todo sábado me preparando para New Balance. Essa não é uma estratégia muito boa, porque eu vou colocar essa carga de treino, dependendo em quanto tempo eu corro esses 30 km, eu vou estar passando aí 2, 3 horas correndo. Aí tu imagina, todo sábado tu coloca 2, 3 horas correndo. Isso causa um estresse metabólico muito grande, porque tu vai estar zerando os teus estoques aí de energia, vai causar um estresse muito grande também na questão estrutural do teu corpo, muscular, tendínea, das articulações mesmo, e até um estresse mental, por tu passar, 3 horas, aí vai ter problema com a família e tal, muito tempo fora de casa. Então, o que é o volume aqui? Esse volume ele precisa ser dividido ao longo da tua semana. É claro que terão os treinos mais longos, os longões aqui, e eu vou falar sobre eles também, mas esse volume é se você conseguir dividir em mais sessões, porque mais sessões de treino você consegue, dar mais qualidade em cada uma das sessões. Então imagine que para você correr 30 km, você vai precisar correr, digamos, a pace 6:30. Agora, se você faz 3 sessões de 10 km, você consegue correr a pace 6, com a mesma percepção de esforço. Isso faz com que você otimize melhor seu tempo, dê mais qualidade em cada uma dessas sessões, você consiga recuperar mais, porque correr 30 km vai causar um desgaste no teu corpo, correr 10 km vai causar um desgaste menor. Embora o volume total seja o mesmo, são questões diferentes. Correndo mais vezes ao longo da sua semana, você consegue também recuperar mais, porque não causa um estresse tão grande nos tendões, nos músculos. Então você consegue ter uma preparação muito menos sofrida e chegar no dia da prova realmente com as condições necessárias para correr. Por isso que eu defendo, sempre quando os meus alunos vão fazer uma maratona, eu falo, olha, preciso de pelo menos 4 treinos na semana, se ele já não treina 4 vezes. Mas se conseguir treinar 5, 6 vezes, melhor ainda, porque eu consigo distribuir mais esse volume. Muitas vezes eu tenho um dia que vai ter 30, 40 minutos só de uma corrida, mas ele consegue dar essa qualidade e melhora essa consistência, questão neuromuscular, questão de ativação dos músculos, o próprio padrão motor de corrida vem com um volume maior. Então, sempre que você está procurando performance na corrida, você precisa de volume de treino. Não à toa que os corredores, os melhores do mundo, treinam várias vezes por semana, 2, 3 períodos por dia, inclusive o Kipchoge mesmo. Justamente porque chega um momento que o corpo ele não consegue mais absorver esse volume em uma única sessão e aí nós precisamos dividir isso para que a gente consiga adicionar cada vez mais qualidade e consistência. Então esse é o primeiro passo. Se você deseja correr esta prova, e eu preparei o Eliud Kipchoge, seria exatamente com esse volume de treino. Ele provavelmente, se eu não me engano, ele deve fazer de 12 a 14 sessões semanais de treino. Segunda a sábado, pelo menos 2 turnos. Às vezes tem alguns corredores que treinam no domingo mais um turno e alguns corredores só descansam no domingo. Eu gosto sempre dessa estratégia de ter pelo menos um dia totalmente off na semana para recuperar tanto a parte física quanto também a parte mental. Então, um dia que tu não vai se preocupar com treino, só vai realmente descansar e dá para colocar esta qualidade, esse volume de treino nos outros dias, beleza? Segundo ponto que é essencial, trabalho de força. E é aí que muitos corredores negligenciam. Por quê? A maratona ela é um trabalho mecânico, ou seja, tu precisa deslocar o seu corpo ao longo dos 42 quilômetros e para isso você vai precisar de força. E força nunca é
demais. Força é sempre muito importante, porque conforme você vai cansando, se seu corpo estiver forte, você consegue continuar produzindo força e continuar deslocando ele. Então muitos corredores se preocupam somente com a corrida e deixam o treinamento de força de lado, quando na verdade ele é um aliado essencial quando a gente pensa em performance na corrida. Muitas pessoas associam o treinamento de força somente com a questão de prevenir lesões, e ele tem um impacto muito importante na prevenção de lesões, porque através dele teu corpo vai ser mais funcional, você vai ter capacidade de absorver melhor a carga, e isso é tudo correto. Mas também o treinamento de força ele faz com que tu tenha uma performance melhor na corrida, porque ele vai melhorar a tua ativação dos músculos, ou seja, tu vai ter um sinal neural muito melhor para recrutar esses músculos na hora de produzir o movimento. Tu vai conseguir ter mais fibras musculares envolvidas naquele processo, tu tem uma caixa de ferramentas maior. Digamos que sem o treinamento de força, tu consiga recrutar 2 unidades motoras ali do seu músculo, né? Com o treinamento de força, tu trabalha para recrutar 5. E não necessariamente tu vai precisar recrutar essas 5 durante a maratona. Mas se antes tu é capaz de 2, quando essas 2 cansarem, já era, aí tu quebrou. Já quando tu consegue ter 5, se essas 2 cansarem, tu consegue recrutar outra e outra e outra, porque tu treinou para isso. Então, o trabalho de força ele é essencial, e se você deseja correr a New Balance 42 km, você precisa de trabalho de força. Inclusive, tem uma masterclass muito legal chamada Fortalecimento Inteligente aqui na descrição do vídeo, que eu explico como deve ser feito o treino de força para corredores. Você vai ver que é muito diferente do que o pessoal do fisiculturismo faz na academia, ou o pessoal que busca mais a estética, um treinamento principalmente voltado para ganhos de capacidades físicas. Terceiro ponto aqui sobre a preparação para New Balance. Trabalhar treinos em subidas, então rodagens em subidas, longos em subidas. No período de base, então nas próximas 3 semanas, com a prova em julho, eu aconselharia a treinar até maio, pegando percursos em subidas, e depois de maio, deixar para fazer os treinos de qualidade, sempre no percurso plano. Por que isso? É uma das poucas vezes que tu vai me ver falando nisso. Mas é que como é uma prova totalmente plana, quando a gente corre no plano e corremos principalmente uma prova longa, a gente acaba sempre recrutando os mesmos músculos, porque a nossa mecânica de corrida ela vai ser muito parecida. Eu vou estar correndo, vou estar pisando com o meu pé de uma maneira muito próxima do solo. E meu padrão de motor vai ser o mesmo. A mesma parte da minha posterior de coxa vai ser recrutada. A mesma parte da minha panturrilha vai ser recrutada. O que é diferente de quando eu corro em subidas e descidas, porque eu estou sempre constantemente trocando de marcha. Pensa no ciclismo, talvez isso fique mais fácil. Por que quando a gente está cansado, se você andava aí de bike quando era pequeno, ou se você também anda de bike até hoje, quando você está cansado de andar sentado na bicicleta, você fica em pé e parece que tem um novo gás para andar. Por quê? Você muda o seu padrão motor de andar de bicicleta, e isso faz com que você recrute outras fibras musculares, outros feixes ali do músculo que não estão cansados. Só que quando a gente está correndo uma prova no plano, não tem como tu fazer isso, porque sempre é os mesmos músculos que vão estar sendo exigidos ali. E daí que vem as câimbras, porque a cãibra é uma questão, percebe que a cãibra na maratona é sempre específica nas pernas, porque é o que está sendo utilizado. Então a cãibra ela tem um fator também da questão de eletrólitos e questão de carboidrato que falta, principalmente mais os eletrólitos, mas ela também é uma falta de treinamento específico para aquela situação. Então o treinar no plano ele acaba te preparando para essas questões. Então fazer longos ritmados no plano, fazer treinos intervalados no plano, trabalho esse padrão motor, trabalho esses músculos que serão utilizados, e isso vai ser crucial para que quando tu chegue na hora da prova, o teu corpo saiba e tenha uma resistência àquela fadiga específica de manter aquela mesma técnica. Por isso, treino no plano, principalmente ali nos 2 meses finais, e os treinos de qualidade, que aí agora que vem aqui. Sabe quais são os melhores treinos de qualidade que tu pode fazer? Os treinos de qualidade dentro da minha assessoria, dentro do Método Pro. Se quiser saber mais sobre o meu acompanhamento pessoal, onde é que eu pessoalmente vou te levar do ponto A para o ponto B, e se você está se preparando para a New Balance agora e quer ter uma orientação personalizada para correr a prova, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha assessoria de corrida, a Pro Elite e o Método Pro, que eu te garanto que nós vamos conseguir ótimos resultados juntos. Primeiro ponto, longo. O longo é o treino mais importante para maratona. Só que o que muitos corredores erram? Ficam fazendo longo lento. Então eu acho que é só o volume. Lembra que eu falei que o volume era muito importante? Só que aqui dentro do longo não é só o volume que é importante. A gente precisa também dar uma qualidade dentro deste longo. Porque não adianta nada eu ficar só
rodando ali 30 km, ficar me arrastando ao longo desse treino, porque ele não vai ter uma transferência tão direta. Aqui eu gosto de colocar longos com qualidade, fartleks, longos próximos do ritmo de prova, próximos do ritmo de maratona, às vezes um pouco mais rápido que o ritmo de maratona. Por quê? Porque eu vou acostumando o meu corpo àquela demanda específica, àquela técnica específica que eu vou utilizar, àquela demanda energética específica. Então, nossa, meu corpo está cansando. Sim, ele está cansando, mas eu tô colocando qualidade, aquele intervalado. Então eu tô treinando meu corpo também sobre fadiga. Porque não adianta nada eu estar treinando, fazendo meu longo lá a 6,30, 6 a 7 por quilômetro, ou digamos a 6 por quilômetro, e eu quero correr a prova a 5. Percebe que está muito distante, então eu não vou ter essa resistência específica, eu não vou ensinar nem meu corpo, nem minha mente a conseguir fazer este ritmo. Por isso que eu preciso de longos fartleks, alternando ali ritmo de prova, por exemplo, 2 km forte, 1 km fraco, mas nem muito fraco. Então não é fazer o 1 km trotando aqui. Nesses longos aqui, é só um pouquinho mais rápido ali, eu no ritmo da maratona, um pouquinho mais dentro, coisa de 30 segundos, para realmente ir acostumando o meu corpo a esta zona de treinamento. E aí, essa é uma das mudanças mais cruciais, assim, que eu considero dentro do treinamento, que é ter esse longo com qualidade. Se a gente pegar os melhores treinadores de maratona atualmente, eles trabalham muito com esse sistema de longos de qualidade, e eu, depois que incorporei isso dentro dos meus treinamentos, já faço isso há uns bons 2, 3 anos, melhorou muito o resultado de todos os meus alunos, ao invés de só ficar fazendo longo, lento e rodagem, tá? E aí o segundo ponto, além do longo, a gente tem um outro treinamento que eu considero muito interessante para maratona, que é o longuinho. Então, enquanto que o longo a gente está falando que aquele treino clássico do final de semana, de 2 horas, 3 horas de duração, o longuinho ele normalmente tem 1 hora e meia de duração. Ele é um pouco menor, e aí eu gosto de fazer ele de duas formas, tá? Tem semanas que eu gosto de fazer ele mais rodado mesmo, então só uma rodagem um pouco mais longa, que é o que eu faria com o Kipchoge, então uma rodagem ali para ele de 1 hora e meia daria, sei lá, uns 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros ali no meio da semana. Para ele é tranquilo, né? Por conta da velocidade que ele faz, mas para você talvez fique aí na casa dos 10, 15, talvez 20 quilômetros, dependendo da velocidade que você faz. E aí é esse longo um pouco mais contido, tá? Mas que também ele é bem importante porque ele vai aumentar o seu volume total da duração. Porque além do volume geral da sua semana, tem o volume dentro da sessão. Porque não adianta nada você fazer só uma sessão muito longa e todas as outras sessões curtinhas, porque você vai se beneficiar mais de ter algumas sessões em duração moderada. E aí que entra esse longuinho. Então, uma semana fazer uma rodagem um pouco mais moderada ali, num ritmo constante, mas o longuinho principal que eu gosto é um longuinho intervalado, pegando uma premissa bastante parecida com a do próprio longo mesmo, que é, vou correr, fazer, por exemplo, 10, 15 tiros de 1 km com uma pausa ativa de 1, 2, 3 minutos. Isso é um treino intervalado, mas pela duração dele ele vira um longuinho. E essas velocidades eu gosto sempre de colocar ligeiramente mais rápidas que o ritmo de prova. Então, se eu vou fazer minha maratona Pace 5, esses tiros vão estar 4,50, 4,45, às vezes 4,40. Então, sempre um pouco mais rápido que o ritmo de prova para ir acostumando e condicionando o meu corpo a melhorar. Então, eu vou mesclando assim semanas que eu faço só mais uma rodagem e semanas que eu faço esse longuinho. E aí, um outro ponto que também tem são os ritmos que tem que se trabalhar muito, são ritmos próximos de prova. Não adianta nada treinar muito rápido para maratona, porque você não tem transferência. Então, eu vejo também o pessoal que quer correr, tem condicionamento para correr uma maratona Pace 5 e fica dando tiro a 4 por quilômetro. Está muito longe, tu não vai conseguir transferir isso para tua maratona. É muito mais inteligente a gente fazer um treino para 4,50, 5,10 de ritmo, ficando nessa faixa. Então, mesclando ali esses dois pontos, do que propriamente pegar e ficar fazendo lá um tiro a 4 por quilômetro e rodando a 6. Então é melhor que a gente esteja mais próximo, porque quanto mais próximo do ritmo de prova, entra todos aqueles fatores que eu já te expliquei. Você vai ficar com a técnica de corrida mais específica para o ritmo de prova, você vai ficar com condicionamento, sabendo exatamente o que vai ser exigido de você na hora da prova. Você já fica bem mais confiante porque você conseguiu executar aquele ritmo, porque você vai estar acumulando cansaço semana após semana da maratona. E aí, quando tu tá conseguindo executar esses treinos, mesmo estando cansado desse cansaço acumulado, que é normal, tá? No processo de treinamento para maratona, a gente fica
com uma fadiga residual, justamente porque essa fadiga vem dos treinos que a gente não descansa totalmente, não recupera totalmente, porque é lá na fase final, no polimento, que onde é que a gente vai cortar o volume, principalmente de treinamento, mas mantendo a intensidade, que aí tu vai ver que o corpo ele vai melhorar o desempenho e aí tu consegue ir bem na hora da prova. Então, esse é algo muito importante, tá? Esses trabalhos no ritmo de prova, e aí entra tanto no longo quanto no longuinho. E se tu quiser fazer alguns treinos mais rápidos, eu coloco ele como um treino alternativo. Dá para fazer mais um intervalado na semana, com velocidades aí 30 segundos, digamos, mais rápido que seu ritmo de prova. Repetições de 800, de 400 metros, até repetições de 1000 metros, um pouquinho mais rápido só, mas não com volume tão grande, só para você manter a capacidade de correr rápido, tá? Para você não perder totalmente esse recrutamento de fibras musculares. Mas essa seria a preparação ideal para os 42 km da New Balance ou outra prova que você queira fazer, mas eu estou falando especificamente dessa. Que se você aplicar estes princípios, eu tenho certeza que você vai conseguir ter um excelente resultado na prova. E se tu quiser uma preparação ainda mais específica, é só tu clicar no primeiro link da descrição que eu pessoalmente vou te orientar. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar no campo dos comentários e valeu!